comunicam, como geram ali as respostas, as funções ali. E hoje a gente vai ver esse sistema chamado de límbico ali, se encontra realmente no limbo. Quando ele foi descoberto, ele se encontrava à beira ali, ou foi descrito pelo menos ali quando ele foi relatado, ele se encontrava realmente na beirada do córtex e das outras estruturas que já tinham sido descritas com funções, principalmente o tálamo e as porções corticais. Então ele estava na beirada, por isso ele é chamado de sistema límbico. Ele fica na beirada dessas estruturas, ali realmente na porção mais subcortical, ali, então ele foi descrito como sistema límbico. Se observou depois que essas estruturas que formam esse sistema, ali, esse aglomerado de estruturas que recebe o nome de sistema límbico, ali, são de vital importância para as demais ações, ali, que são desencadeadas ali por todas as outras estruturas. A gente vai ver que os estímulos corticais, ali, de todas as respostas sensoriais e motoras, ali, de alguma forma é influenciada ou influencia uma resposta do sistema límbico. Isso é muito importante ali para que o nosso organismo funcione como um todo, certo? Então, só para a gente definir primeiro, o sistema límbico ali, ele é um conjunto de estruturas, certo? A gente vai ver que existem várias estruturas que formam o sistema límbico. E ele é uma interconexão dessas estruturas com as diversas partes do sistema nervoso central, que a gente já falou, principalmente a parte cortical. Mas ele também se comunica com o tronco encefálico, com o tronco cerebral, se comunica com a medula, ali, desencadeando diversos tipos de respostas, e essas interconexões são muito importantes e a gente vai entender o porquê, certo? Essas estruturas, então, se localizam em ambos lados ali sobre o tálamo, ali, é responsável tanto pela parte emocional e tem um importantíssimo papel na formação de memórias, além do que são extremamente importantes na regulação de todo o nosso processo fisiológico, ali, de toda a nossa condição homeostática. Ali, todo o nosso sistema depende realmente do funcionamento ali dessas estruturas. Então eu tenho ali presente o giro do símbolo ou giro cingulado, aqui que a gente vai falar, o corpo caloso, a área septal, aqui presente, o bulbo olfatório, aqui caracterizado, o corpo mamilar, muito importante, a amígdala, o hipocampo, e aqui não está relacionado, a gente vai colocar a parte, a gente vai ver que tem uma estrutura mais importante ali, que forma o sistema límbico, que é chamado de hipotálamo. O tálamo é o principal componente desse sistema. Vocês vão ver aí no Guyton, na hora que vocês forem ver sobre esse sistema límbico, ele tem um esqueminha muito interessante. Eu não tenho mais aqui na aula, eu substituí por algumas outras informações, senão vai ficar muita coisa na aula. E ele mostra essas estruturas ali, um mapinha de como se relaciona o sistema límbico. E ele coloca o tálamo bem no meio. Se vocês observarem aí essa figura, ele coloca o hipotálamo bem no meio de todas as outras estruturas. Porque o hipotálamo ali é a mais importante, a estrutura mais importante ali, que leva a todas as funções e desencadeia uma interconexão muito importante, certo? Então isso é o sistema límbico, se localiza ali no lobo temporal, certo? Na porção temporal, ali no córtex temporal, no lobo temporal, ali, e é uma estrutura muito importante. A gente já citou um pouquinho sobre o sistema límbico, ali, por exemplo, ele é área associativa ali do olfato e da gustação. O olfato e a gustação ali usam o sistema límbico como área associativa ou área secundária, certo? Na última aula, quando a gente falou de memória, formação de memória, ali, fixação de informação, para a gente usar essa informação depois ali para desencadear alguma resposta, a gente falou sobre uma estrutura do sistema límbico, que é o hipocampo, que faz parte desse sistema límbico, que é muito importante ali, certo? Então, esse sistema ele relaciona diversas ações ali e controla diversos mecanismos de diversas funções. Vamos passar a estrutura por estrutura, identificando e falando sobre as funções, e a gente vai relacionando essas funções, então, ali ao longo da aula. Primeiro, o hipocampo. A gente falou semana passada, ali, e a gente vai recordar um pouquinho sobre o hipocampo, certo? O hipocampo ali, ele é caracterizado em dois cornos ali que se curvam em direção às amígdalas, que é outra estrutura que faz parte do sistema límbico, certo? Então aqui em azul, ó,
é o hipocampo. Aqui é a amígdala, aqui é o córtex entorrinal, o peririnal, aqui presente, o parahipocampal, e aqui é o hipocampo, esse em azul aqui, mais caracterizado, certo? Ele é dito como hipocampo porque quando ele foi descrito, quando ele foi relacionado ali, quando ele foi descoberto, ali, pelo menos na literatura, ele foi descrito como um cavalo marinho, daí hipocampo, né? Um cavalo marinho ali, a sua característica anatômica ali, a sua morfologia, ele foi relacionado com um cavalo marinho, daí recebeu o nome de hipocampo, certo? Essa estrutura do sistema límbico é importantíssima para a formação de memória. A gente viu o mecanismo na aula passada. Então, ela converte a memória de curta duração em memória de longa duração, ou memória intermediária em memória de longa duração, certo? Então, ele é importante porque o hipocampo ele é a porta de entrada para as outras estruturas do sistema límbico, principalmente a amígdala e o hipotálamo. A amígdala e o hipotálamo estão relacionados com as emoções. A gente vai ver que essa ação e essa função dessas outras estruturas do sistema límbico são elas que geram as emoções. E lembra que a gente falou lá quando a gente estava falando sobre memória, que despertar a emoção ali, toda informação que desperte ali o mecanismo emocional, uma ação cognitiva, ela fixa, certo? A seleção do organismo ali é por toda a informação que desperte uma reação emocional, ali uma modulação emocional ou uma ação cognitiva. Certo? E o hipocampo é o responsável por esse processo, é ele que leva a informação. Então chegou lá no córtex visual. Deixa eu pegar uma caneta. A informação chegou lá no córtex visual. Certo? Foi interpretada, córtex secundário foi interpretado. Daqui, essa informação ela é compartilhada com o sistema límbico. Ela vai lá para o hipocampo. Chegando no hipocampo, o hipocampo vai distribuir essa informação. Vai lá para a amígdala, vai lá para o hipotálamo, certo? E vai ser usada essa informação. Se essa informação despertar alguma ação, ali, algum mecanismo, e despertar alguma modulação que leve a um comportamento emocional, ali alguma alteração comportamental, ali o hipocampo vai selecionar essa informação advinda lá do córtex como uma informação importante. E ele vai auxiliar, então, no processo de fixação. Ali. Intermediária, modulação molecular, serotonina, né, que aumenta o MP cíclico, que aumenta a abertura dos canais de cálcio, que prolonga a sinapse, certo? E para longa duração, vai modificar a quantidade de sinapses, o número de receptores e também a quantidade ali de botões sinápticos existentes ali naquela região, ali aumentando então ou fixando por mais tempo aquela informação. Quando o hipocampo é destruído ali ou sofre alguma lesão, a pessoa fica incapacitada ali de gerar novas memórias. A amnésia a gente chama de retrógrada ali. Ele perde essa capacidade de formar novas memórias, mas ele mantém ali as memórias antigas, certo? Agora, quando além do hipocampo, o nosso córtex também é destruído, as outras estruturas também sofrem lesão, aí a gente tem a amnésia anterógrada, né? A gente começa a perder memória antiga também ali, não forma mais novas, mas e também perde memórias antigas, isso é chamado de anterógrada, já é uma destruição total das informações. E é óbvio que também depende do grau ali de lesão nesse hipocampo, certo? O hipocampo, a gente caracteriza ele em algumas porções, certo? Histologicamente, a gente vê o hipocampo assim. Ele é uma estrutura assim e assim. Certo? Essa região aqui grande, ela é chamada de corno de Hammond número 1, CA1. Essa curvinha é chamada de corno de Hammond número 2. E essa projeção que se tem ali para o interior é chamada de corno de Hammond 3. Essa volta aqui que se tem, aqui, ela é chamada de giro hipocampal. Essa volta aqui.
a gente tem os neurônios granulares ali presentes. Certo? Aqui a gente tem os grandes neurônios, ali os grandes neurônios presentes nessa região, e aqui a gente tem neurônios granulares, os menores neurônios do sistema nervoso. Certo? E há uma interconexão entre todas essas estruturas ali. Certo? Essa região do CA2 é a menos propensa, a menos ativa. CA1 e CA3 é muito mais ativa e a parte ali do giro também é extremamente importante ali para a observação e para a função. Dependendo de onde se causa essa destruição, essa alteração, esse dano hipocampal, a gente tem mais dificuldade de formar memória ou menos dificuldade em formar memória. Normalmente, as grandes lesões que causam amnésia retrógrada ali acontecem em CA1, que é a porção maior do hipocampo e aqui tem mais conexões. A informação chega por CA1 ali e depois ela é compartilhada para as outras estruturas, vão ser distribuídas em CA2 e CA3 e manda para as outras estruturas. Se essa região estiver danificada, não tem como a informação chegar do outro córtex. Olha só, o córtex visual vai mandar para essa região. Se ela estiver danificada, a informação não consegue chegar. Aí se tem mais dificuldade em formar memória, em selecionar essa memória ali como uma memória interessante, ou essa informação ali como uma informação interessante. Se eu tiver um dano em CA2 ali, eu já tenho menos dificuldade. Não que eu não vá ter dificuldade em formar ali a memória, mas a informação chega até CA1. Depois que ela chega em CA1, ela vai ser compartilhada tanto com o CO2 quanto com o CA3. CO2 ali vai fazer conexões com o giro hipocampal, que ele vai fazer conexões com outras estruturas. O CA3 do mesmo jeito. Então a gente pode perder um pouquinho de CO2, mas a gente ainda tem CA3 funcionando, mandando essa informação ali e compartilhando. Então ainda há um certo processo sendo realizado ali, sendo efetivado, certo? E CA3 também, quando é danificado ali, pela grande conexão que ele tem com as outras estruturas, ele também ali gera um dano interessante. Mas o CA1 é a principal região ali que dificulta a formação de memória nova. Certo? Então depende muito da região que for lesionada, né? A gente vai ver a dificuldade mais ou menos ali da pessoa de formar memória. Então o hipocampo é a primeira estrutura do sistema límbico responsável pela formação de memória. A outra estrutura do sistema límbico é a amígdala, certo? Ou as amígdalas, né? Duas, ali, uma de cada lado do nosso cérebro. Ali. As amígdalas são massas neuronais e se situam ali a cada lado do tálamo, ali próximas ao tálamo, né? Na porção inferior do hipocampo. Então ela tem uma conexão muito interessante com o hipocampo ali. Toda a informação que chega para o hipocampo, ele vai tanto para a amígdala quanto para o hipotálamo ali. E a amígdala, ela foi descrita inicialmente ali como o centro da agressão. Quando se estimulava a amígdala nos animais, ali de laboratório, eles ficavam agressivos ou desencadeavam respostas agressivas ali, respostas fisiológicas que eram caracterizadas ali como o processo agressivo, certo? Então a amígdala ali, ela está muito envolvida nesse processo, nessa modulação da raiva, da agressividade. Aí foi pesquisar mais um pouco, aí tiraram as amígdalas desses animais, certo? Aí quando tirou a amígdala dos animais, eles ficavam mansos. Então, de início, realmente se imaginou que a amígdala ali era responsável pela emoção da raiva, ou pelo estímulo da raiva, ali da agressividade, ali até mesmo do medo, porque o medo ali meio que compreende esse processo raivoso ali, certo? Então a amígdala são os neurônios que interpretam os estímulos sensoriais ali e desencadeiam uma resposta raivosa. Então vai chegar uma mensagem lá no córtex visual, então chega uma mensagem lá no córtex visual, certo? Essa mensagem vai para o secundário, depois vai lá para o hipocampo vai passar essa informação lá para a amígdala. Na amígdala, essa informação, se ativar aqui, vai significar que essa informação vai deixar a pessoa com raiva. Por exemplo, sei lá, aqui que a gente está vendo. A gente vai abrir o site do correio e ver, tipo, sua encomenda está em Curitiba. Pronto, sabe que nunca mais ela vai chegar, porque ela fica presa em Curitiba há centenas e centenas de anos. É um buraco negro, Curitiba, certo? Principalmente coisa importada.
Aí a gente fica com raiva, certo? Então a gente leu a informação, interpretou a informação e essa informação foi compartilhada com o sistema límbico. Primeiro o hipocampo, que é a porta de entrada, depois chegou na amígdala, certo? Na amígdala, essa informação, então, desencadeia essa resposta raivosa. A gente xinga, esperneia, ali fica nervoso e tal, ali gerando essa ação. E essa informação, então, despertando essa ação, é fixada. A gente não esquece que a nossa encomenda está presa em Curitiba. A gente torna essa memória ali uma memória a longo prazo, até que a encomenda chegue realmente. Ali a gente fica vendo todo dia, sentindo raiva todo dia. Ali, certo? Depois dessa observação do estímulo agressivo ali, do medo, ali também se observou que a amígdala também é responsável por outros estímulos ali, através de outras pesquisas que foram efetivadas ali, foi se observando ali. Por exemplo, a amígdala também está envolvida no estímulo sexual. Ela também é muito importante no processo sexual ali, ela que gera libido ali, ou ela tende a desempenhar esse processo de libido ali, e as ativações e modulações ali que a gente demonstra como desejo sexual, certo? E até mesmo o medo ali. O medo, que é diferente da raiva, apesar de estarem interligados ali, normalmente quando a gente fica com medo, a gente fica com raiva, a gente fica com medo e tudo mais ali. O medo também é responsável sendo desencadeado pela amígdala, certo? Então, a amígdala é esse nosso centro emocional responsável por esses estímulos: raiva, medo e estímulo sexual. Por enquanto, é o que se sabe mais da amígdala, ali, certo? Alguns pesquisadores defendem que a amígdala nada mais é ali do que um irmão gêmeo do hipotálamo, uma irmã gêmea do hipotálamo, né? Vamos colocar no feminino ali, a amígdala. A gente vai ver que o hipotálamo desempenha diversas funções fisiológicas ali. Ele é a estrutura que mais desempenha a função ali no nosso sistema, ali, certo? Alguns pesquisadores sugerem que a amígdala faz a mesma coisa, certo? Só que em menor proporção. Ali. Isso ainda é investigação, isso ainda são conceitos ali, mas já é algo visualizado. Se tira a amígdala, por exemplo, algumas respostas hipotalâmicas ali ficam defeituosas. Por exemplo, a fome, certo? A fome fica defeituosa sem a amígdala. O estímulo da fome ali no indivíduo tende a diminuir se retiram-se as amígdalas ali, porque essa resposta ali, junto com a amígdala, é muito mais intensa ou muito mais direta ali. Então, alguns pesquisadores já defendem que a amígdala também ali é uma projeção do hipotálamo ou uma continuação da função hipotálamica. Bom, continuando. Outra estrutura, a gente tem o giro do cíngulo, certo? O giro do cíngulo ali, ele é a parte do cérebro que está mais próxima do sistema límbico, perto de uma estrutura chamada de corpo caloso. O giro do cíngulo, ele pega informações do tálamo e envia para o hipocampo. Então, ele compartilha as informações ali do córtex, ou as informações talâmicas ali, e envia para o sistema límbico, certo? É para ele que vai as informações antes de chegar no sistema límbico ali. E envia-se, então, para o hipocampo, certo? Ele é extremamente responsável pelo processo de focalização ali das atenções, ali de eventos emocionais, ali de memória, ali odores e dor também, porque isso são eventos que geram ali, que tendem a desencadear ali a fixação de memória. Então essa estrutura é uma estrutura de direcionamento. Ela não tem uma função fisiológica muito importante, tipo, se eu ativo o giro do cíngulo, eu vou ter, sei lá, raiva, medo, alegria. Não, é uma estrutura de direcionamento. Ela leva a informação até o sistema límbico. Então, chega da região cortical, ali, ou da estrutura da parte talâmica, ali, chega até o giro do cíngulo e manda-se, então, para o hipocampo, e o hipocampo, então, vai distribuir para as estruturas límbicas, ali, que é onde é ali as respostas fisiológicas. E chegamos, então, na estrutura mais interessante, a estrutura mais importante ali do nosso sistema límbico, que é o nosso hipotálamo.
O hipotálamo ali, ele controla 3 principais eventos ali, ele está relacionado com 3 características distintas, certo? O sistema endócrino, ali ele é responsável ali pelo eixo hipotálamo hipofisário, ali o nosso principal eixo endócrino, ali hormonal, né, que a gente tem de controle dos nossos mecanismos. Ele é responsável pela ativação do sistema nervoso autônomo, que a gente vai falar ainda hoje ali sobre respostas simpáticas, parasimpáticas, ali alterações ali no nosso funcionamento fisiológico. E ele é uma estrutura do sistema límbico que está relacionado também ali às funções límbicas, interpretações de estímulos ali e diversas respostas características ali desencadeadas por esse sistema, certo? Bom, o hipotálamo ali, ele é muito importante porque todas as ações ali, todos os estímulos aferentes e eferentes que o hipotálamo recebe, gera então respostas fisiológicas sistêmicas e isso gera as modulações ali do nosso organismo. Então a gente vai ver que ele se comunica com diversos órgãos periféricos através do sistema autônomo e sistema endócrino. Então ele pode ter ação, por exemplo, nas gônadas, ele pode ter ação nos rins, ele pode ter ação no coração, através da modulação, tem ação no crescimento, por exemplo, através do sistema endócrino. Ele pode modular a função cardíaca, a função respiratória, função urinária, defecação ali, porque ele controla o sistema autônomo também. Então ele consegue agir na periferia ali pelo sistema autônomo e sistema endócrino. Ele recebe informação de todas as estruturas ou de todas as regiões do sistema nervoso central. Então a gente vai ver que todas as porções corticais ali levam a informação até ele, passa pelo hipocampo e o hipocampo distribui então ali até ele essa informação para que ele tenha uma interpretação e gere uma resposta referente àquela informação, certo? E ele ainda recebe feedback dos órgãos que ele controla, das funções que ele controla. Então ele recebe feedback do rim, do coração, dos músculos, do trato gastrointestinal, ali, de todas as porções que ele controla, ele gera esse feedback. E isso garante a nossa homeostase, nosso funcionamento correto ali de todas as ações fisiológicas, certo? E nossas modulações fisiológicas. Esse é o hipotálamo, localizado nessa região aqui. Ele é um aglomerado de núcleos, são os núcleos hipotalâmicos. E cada um desses núcleos são responsáveis por ações distintas e funções distintas, certo? Esse sistema aqui é chamado hipotálamo, a estrutura em verdinha, hipófise, que é essa glândula aqui, ó, essa região aqui. Aqui passa o quiasma óptico, o cruzamento lá, e aqui é a hipófise, certo? Ele se comunica diretamente através da ação do hipotálamo nessa glândula, que a gente tem o eixo endócrino mais importante, chamado de eixo hipotálamo hipofisário. A gente vai ver na próxima aula sobre essas ações endócrinas. E é assim que ele consegue controlar ali as ações fisiológicas também, modular as nossas respostas fisiológicas ali de maneira mais adequada, certo? Então, o hipotálamo ele recebe essa comunicação e gera respostas e eventos distintos ali que modulam então o nosso funcionamento. Olha só, o hipotálamo é formado por diversos núcleos e cada núcleo é responsável por um tipo de resposta e gera-se um tipo de mecanismo ali de função ali, gerando ali uma modulação fisiológica. Então a gente tem a porção posterior e a porção anterior e temos núcleos localizados nas diversas porções. Então temos o dorso medial, posterior, perifonical, ventromedial, mamilar, arqueado, periventricular e hipotalâmica lateral, certo? Olha só. Cada núcleo é responsável por um evento interessante no nosso sistema. Então, o dorso medial estimula o trato gastrointestinal. O hipotálamo posterior, ali, ele aumenta a pressão arterial e dilata a pupila, calafrio. O perifonical, ali, ele é responsável pela fome e pela raiva. O ventromedial já é responsável pela saciedade. E por aí vai, certo? Cada núcleo é responsável por alguma resposta fisiológica, ali, por uma modulação de uma ação fisiológica ali, advinda de um estímulo ali que vai chegar até esse hipotálamo, certo? O estímulo pode ser advindo ali dos córtex ou da periferia
Então, ele recebe essa informação e gera essa função ali, gera essa resposta. Então, núcleos posteriores e núcleos anteriores ali, gerando essa resposta. Certo? Para exemplificar essa ação hipotalâmica, ou a função hipotalâmica ali, eu coloquei algumas respostas interessantes aqui que a gente pode observar quando o hipotálamo é ativado. Certo? A primeira é o controle da temperatura corporal. É o hipotálamo que é responsável ali pelo nosso controle de temperatura. Ele é chamado de termostato endógeno. Certo? Ele é o nosso controlador da temperatura. Então, ele vai receber informações advindas de receptores, que vai ser transmitida para o sistema nervoso central, e chega até ele essa informação. E ele vai identificar se o nosso corpo está quente, está frio ou se mantém na temperatura correta. Certo? Identificando essa informação, ele gera respostas para que essa temperatura ou seja mantida ou seja corrigida. Dois núcleos ali presentes geram essas respostas e essas alterações. A área pré-óptica, aqui ó, em azul, calma aí, que é a minha cadeira caiu. Calma aí, que ela tá caindo de novo. Ai, como eu odeio essa cadeira. Pronto, volta. A área pré-óptica, então, o núcleo pré-óptico, aqui, ele é responsável ali pela dissipação do calor. Então, a gente vai ver que quando a gente tem uma temperatura maior ali, ou a gente precisa diminuir a temperatura corpórea, é essa área que vai ser ativada. E a área posterior ali, ou núcleo posterior hipotalâmico ali, ele é responsável pela conservação do calor. Quando a gente precisa aumentar a temperatura corpórea ali, nas diversas situações, a gente tem essas áreas sendo ativadas. Certo? Bom, como é que isso vai funcionar? Lembra que no primeiro bimestre a gente falou sobre respostas sensoriais? E a gente viu lá que a gente tem receptores ali que detectam estímulos térmicos. A gente tem os mecanorreceptores, os quimioreceptores ali, e a gente tem os termorreceptores, os nociceptores. Então a gente tem receptores para detectar calor e frio, estímulos ali para detectar ali esse processo, certo? E a gente tem mecanismos ali então de controle, ali de modulação e identificação dessas respostas. Quando nossa temperatura corpórea ali, e o meio ali modulam a temperatura, essa informação ascende lá para o córtex sensorial e ela vai ser interpretada então para identificar se está calor ou se está frio. Então a gente ativa um receptor na periferia, normalmente é uma terminação nervosa, a gente vê terminações nervosas livres ali, que geram essa resposta. Essa informação vai ascender da periferia, chega no tálamo, ela vai ser distribuída, ela vai lá para o córtex somatosensorial. O córtex somatosensorial, então, interpreta a informação, detecta calor ou frio, compartilha com o córtex secundário. Essa informação, então, vai lá para o sistema límbico. Giro cingulado, depois vai para o hipocampo, e o hipocampo, então, distribui essa informação lá para o hipotálamo. O hipotálamo, então, pega essa informação e vai interpretar, ó, o que está falando esse receptor? Que está calor. Está muito quente. A temperatura corpórea está subindo, está muito quente, certo? O hipotálamo, então, vai desencadear uma resposta para que a temperatura ali seja adequada ali às ações fisiológicas normais. As nossas respostas fisiológicas adequadas se dão numa temperatura entre 36,5 e 37. Essa é a nossa temperatura corpórea normal, onde a gente tem as ações ali dos mais diversos organismos ali nas condições fisiológicas ideais, certo? Então, se o hipotálamo identificar que está muito quente, por exemplo, está em 38, ele ativa esse núcleo posterior. Esse núcleo posterior, então, vai gerar uma resposta fisiológica. Ele vai descer, ou seja, ele vai mandar um estímulo eferente que vai modular uma resposta fisiológica para que se ocorra, então, um processo de correção da temperatura corpórea. Essa resposta
Opa, eu coloquei no núcleo errado, né? Se tá calor, é esse núcleo aqui que vai ser ativado, tá? É o azul, não o vermelho. Porque preciso perder temperatura. Se já está quente, eu preciso fazer com que essa temperatura diminua. Então é o pré-óptico que vai ser ativado. Mas é o mesmo mecanismo. Ele vai gerar uma resposta para que aquela temperatura seja diminuída, para que ela retorne ali às condições normais e ideais do nosso corpo. 37, certo? Essa resposta gerada aqui causa uma modulação fisiológica, certo? A resposta gerada por esses dois núcleos ali é uma resposta vasomotora. Vai atuar tanto no sistema vascular quanto no sistema motor, realmente, ali no controle motor. O que vai acontecer? Quando está muito quente ali, a resposta dessa área pré-óptica causa uma vasodilatação. A vasodilatação aumenta o fluxo, principalmente nas porções periféricas, e isso gera uma dissipação do calor. Quanto mais o sangue passa na periferia ali do nosso sistema, ali, mais o calor é disperso, mais a gente perde calor ali do nosso meio interno. Isso tende a diminuir a nossa temperatura corpórea. E também vai aumentar a sudorese, para que se haja o controle do calor ali. A gente vai suar, perder líquido, o líquido vai resfriar a superfície, então a gente diminui a nossa temperatura corpórea através dessa resposta fisiológica. E é isso que essa área pré-óptica vai fazer. Ela modula uma resposta fisiológica que reverte esse quadro de calor. E se tiver frio, a mesma coisa, só que em vez de eu ativar a área pré-óptica, eu ativo a área posterior. A área posterior, ou núcleo posterior, então vai gerar uma resposta fisiológica. Vai ativar ali sistemas que levam uma resposta fisiológica. Se para eu perder calor, para diminuir a temperatura, eu tenho vasodilatação, para aumentar a temperatura, a gente vai ver que tem uma vasoconstrição ali. A gente vai ter uma... Pode falar. Vai chegar a mexer na pressão arterial, hipotensão e hipertensão ou não? Se o estímulo for muito grande, sim. Mas normalmente é a periferia mais que está dilatada. Sim. Aí essa área posterior faz o processo de vasoconstrição. Gera-se a vasoconstrição periférica ali. Isso vai diminuir ali o fluxo sanguíneo que retém calor ali nos nossos órgãos. Ali, isso retém calor ali no nosso interior, fazendo com que a temperatura seja preservada, ou seja, aumentada por essa retenção maior de calor. Há respostas também motoras acontecendo. Por exemplo, no calor, essa área pré-óptica inibe o estímulo motor, ou pelo menos diminui o estímulo motor. A gente fica mais relaxado no calor, a gente não fica mais mole no calor, quando está quente. Os músculos são mais relaxados ali. E no frio a gente treme mais. Os músculos são mais contraídos, a gente tem mais espasmos, porque a função motora, contração, gera calor. O relaxamento não. Então, quando a gente já está quente, a gente relaxa para evitar a formação de calor. É também uma resposta da área pré-óptica. E quando está frio, a gente treme para aumentar a produção de calor. A gente tem mais espasmos no frio ali, porque a contração muscular ali aumenta o calor corpóreo, gera calor ali, quando se há esse estímulo ali de contração muscular, o que favorece o processo ali de aumento da temperatura quando necessário. Mas olhem só, um estímulo sensorial foi interpretado lá no córtex sensorial e depois foi compartilhado com o sistema límbico. Isso gerou uma resposta, então, do hipotálamo, modulando uma resposta fisiológica, fazendo com que ocorra uma modulação. E se tiver a temperatura normal, professor, mantém o sistema normal. Nem dilata, nem contrai, nem relaxa, nem gera tremor. Mantém tudo normal. Continua a resposta normal. Só vai ser gerado respostas realmente quando necessário e se necessário. A não ser que isso seja desregulado. Por exemplo, nas infecções ali, alguns pirógenos ali advindos de bactérias, de micro-organismos, ou até mesmo alguns produtos inflamatórios, como as prostaglandinas, desregulam esse sistema ali. Produtos inflamatórios desregulam esses núcleos e geram respostas erradas, certo? A pessoa vai ficar com febre, por exemplo, porque a área posterior está excitada demais pelas prostaglandinas.
ali, ou por pirógenos, ali, produtos bacterianos, de parede de bactéria, ali, de micro-organismos que chegam até essa região. Aí a pessoa começa a ficar com febre, mas porque essa região foi alterada, ou começa a ter calafrio, porque a pré-óptica foi alterada, certo? Então ela tem essa alteração ali nas patologias, mas em condições normais tudo funciona de acordo ali com a necessidade e de maneira ideal. Outra ação do hipotálamo é o controle de líquido, de sede realmente, certo? Ele regula ali a sede e a quantidade de líquidos que fica no nosso corpo, certo? Essa ação e esse controle ali se dá ali por receptores que a gente tem perto dos hipotálamos, ali. São chamados de osmoneurônios, ali, ou neurônios ali osmorreceptivos, certo? Esses neurônios aqui, ó, esse aqui bonitinho. Esse neurônio, ele controla a osmolaridade dos líquidos corporais. Osmolaridade, concentração de solutos, ali você ganha certinho, certo? Então esses neurônios, eles ficam identificando ali a concentração de sódio presente nos líquidos extracelulares. Se aumenta ou se diminui, certo? Porque isso dá características ali da quantidade de líquidos no nosso sistema. Quando a gente tem pouco sódio, a osmolaridade diminui. E quando a gente tem muito sódio, a osmolaridade aumenta, certo? E isso gera respostas desses neurônios, certo? Quando a gente tem pouco sódio, significa que a gente tem muito líquido ali. O estímulo da sede vai ser inibido. A gente não bebe água quando a gente tem muito líquido. A gente só bebe água quando a gente tem pouco líquido. Então, o estímulo é inibido. Então, como é que são desencadeadas a sede? Como é que a sede é desencadeada? Então, a sede se dá quando a quantidade de líquido extracelular diminui. E isso vai ser captado por diversos receptores que a gente tem, certo? A gente tem receptores mecânicos, principalmente os baroreceptores, que são receptores de estiramento. Ali, vocês vão ver na Morfo 3 que líquido ou volume ali gera pressão. O líquido no vaso sanguíneo gera pressão. E isso é identificado pelos baroreceptores, são receptores de estiramento, ali, receptores pressóricos. Eles detectam esse processo. Se está faltando líquido, eles vão levar essa informação até o hipotálamo, e até estruturas ali que tendem a ativar o hipotálamo, certo? E a gente tem esses neurônios aqui diretamente ou perto do hipotálamo que detectam essa informação ali. A gente tem os receptores centrais ali, certo? Os neurônios ali, osmorreceptores ali presentes, certo? Bom, o que vai acontecer então? Quando detecta que a osmolaridade aumentou, porque se a osmolaridade aumenta, isso significa que eu tenho mais sódio do que água. Quando a osmolaridade diminui, significa que eu tenho mais água do que sódio, certo? Então, quando se aumenta a osmolaridade, ali, o estímulo da sede é iniciado. Ali, a área pré-óptica, ali a paraventricular são estimulados, olha só, elas serão estimuladas, ali são núcleos hipotalâmicos, ali, e esses núcleos hipotalâmicos, então, levam ao estímulo da sede. Desencadeiam ali uma alteração fisiológica que leva ao estímulo da sede, certo? Existem outros sistemas, tá? Aqui esse desenho, esse esquema, está mostrando outros sistemas que acontecerão. São outros sistemas importantes ali da regulação. Por exemplo, além da sede, quando a osmolaridade aumenta, além do estímulo da sede que vai ser gerado ali, vai ser liberado 2 hormônios. Vai ser liberada a vasopressina, que também recebe o nome de ADH, o hormônio antidiurético, e vai ser liberado o CTRH. O CTRH é o hormônio córtico-estimulante. Ele vai estimular a liberação de aldosterona por uma glândula presente em cima do rim, chamada de suprarrenal ou glândula adrenal, certo? Isso se dá porque esses 2 hormônios aqui, tanto a aldosterona quanto a vasopressina, ali, favorece a retenção de líquido. Qual que foi a mensagem inicial? Olha, a osmolaridade está alta. Se a osmolaridade está alta, significa que está faltando líquido. Tem muito sódio
e pouco líquido nesse indivíduo, certo? O primeiro mecanismo desempenhado é sentir sede, porque a gente vai ingerir líquido, o líquido vai ser absorvido, vai voltar a ter líquido no sistema. Então, o hipotálamo desencadeia a sede, certo? E existem respostas secundárias, certo? Se está faltando líquido, eu não posso perder esse líquido na urina, eu não posso excretar líquido, senão eu vou ficar desidratado. Ali eu vou entrar num quadro que é chamado de hipernatremia, e isso vai começar a danificar todo o meu sistema. Então, libera esses dois hormônios. Pode falar. Então, se libera esses dois hormônios que auxiliam nesse processo de retenção de líquido. A aldosterona puxa sódio, quando puxa sódio, puxa água. E a vasopressina ali auxilia no processo de retenção de água. Ali, vasoconstrição, retenção de água, ali modula a resposta pressórica e também volume ali dos líquidos corporais. Certo? E tudo isso é gerado pelo hipotálamo. É ele que controla. Ah, professor, e quando a pessoa tiver uma osmolaridade alta, ou seja, tem um excesso de líquido, esse mecanismo é interrompido. Ele não acontece. Esse mecanismo não vai acontecer. Se eu tenho muito líquido, eu não posso reter mais líquido, sentir mais sede, certo? Esse mecanismo é interrompido. Pronto, parou de estimular. Esse mecanismo, ali, vou perder o líquido que tem, ali, e volta, ali, a ter o sistema sendo regulado novamente. Então, o hipotálamo também controla ali a quantidade de líquidos. É muito importante se manter o líquido para que se mantenha a homeostase. Se eu tiver pouco líquido, eu causo alteração. Cai pressão, altera a osmolaridade, altera meio intracelular. Se eu tenho muito líquido, aumenta a pressão, aumenta a osmolaridade, diminui, desculpa, ali, e também causa alteração ali do meio intracelular. Tudo isso vai levar a danos. Tanto mais quanto menos líquido leva a dano no sistema, e isso precisa ser regulado. E essa é a função hipotalâmica. Então, novamente, olha só. Estímulos advindos de receptores periféricos, certo? Estímulos sensoriais advindos de mecanorreceptores, ali, ou de receptores centrais, ali, tanto nos órgãos ali, circunventriculares que se encontram ali no tronco, ou também advindos lá diretamente da região, que são os neurônios ali, osmorreceptores, ativam respostas hipotalâmicas. Então vem o estímulo sensorial, leva essa informação até o hipotálamo, ele desencadeia uma resposta fisiológica. Ele modula uma resposta fisiológica para controle ali do nosso sistema. Outra resposta do hipotálamo, fome e saciedade. O hipotálamo é o responsável ali pelo controle da ingesta ou não de alimentos. Os núcleos hipotalâmicos ali têm essa função e geram essa função ali para que se tenha o mecanismo ali sendo desencadeado, certo? Principalmente os núcleos paraventriculares, arqueados e laterais ali presentes geram essa função, mas é principalmente o núcleo arqueado. O núcleo arqueado que recebe essa informação e ele vai desencadear ou fome ali ou saciedade, certo? Como é que é gerado o sistema normal? Como é que acontece o sistema normal ali para que a gente tenha fome ou não, certo? Então, olha só, existem os sinais de entradas. Os sinais de entradas advêm dos órgãos do sentido, dos hormônios, dos nutrientes e das aferências ali vagais, ali advindas das fibras sensoriais. Então, eu tenho respostas periféricas que serão geradas ali, e essas respostas, então, vão ser levadas até o núcleo arqueado hipotalâmico. Então, se eu sentir o cheiro de um alimento, estímulo sensorial, vai lá para o córtex olfatório e depois vai lá para o núcleo arqueado. Se eu sentir o gosto de um alimento, tá? E tá, certo? Se eu ativar o trato gastrointestinal, vai. Hormônios também geram essa ação. Ali, a leptina, por exemplo, ali modula essa função. Esqueci o nome do hormônio, calma aí. A leptina e esqueci o nome do hormônio, calma aí que eu já lembro. A grelina,
Obrigado. Certo? A grelina também gera essa resposta, ali desencadeando e modulando o hipotálamo, ali o núcleo arqueado, ali, certo? A leptina e a grelina são opostos. A grelina gera fome e a leptina gera saciedade. Ali. E os nutrientes também, a falta ou excesso de nutrientes, vitaminas, lipídios, carboidratos, ali, tudo gera também essa resposta e essa ativação. São detectados ali a resposta ali, a informação, então são modelados ali e geram então esse estímulo, certo? O que mais? As aferências vagais, os nervos vagos também geram essa resposta e modulam essa resposta, certo? Bom, o que vai acontecer então na resposta? Então, esses estímulos que são sinais de entrada chegam até o núcleo arqueado, são levados até o núcleo arqueado, ascendem para o córtex, são interpretados ali e serão gerados então uma resposta, certo? Se esses estímulos forem ali estímulos de fome, eles vão ativar o núcleo arqueado, que começa a produzir substâncias que são chamadas substâncias orexígenas, ali, substâncias que causam fome, que vão ativar respostas que tendem a causar fome, certo? O neuropeptídeo Y ali e o AGRP, que são essas duas substâncias orexígenas aqui, ó. Então, causa fome. Tende a causar fome, certo? Essas substâncias, elas vão ativar os núcleos laterais e os paraventriculares. Levam essa resposta, certo? E a ativação desses núcleos hipotalâmicos levam a respostas periféricas. Olha só, o núcleo lateral ativa o córtex límbico, ativa o tálamo e o tronco, ativa a ínsula e o hipocampo, ativa os núcleos da base, certo? Todas essas respostas levam a estímulos. Que estímulos? Por exemplo, quando eu ativo o tálamo, quando eu ativo o hipocampo, a ínsula e os núcleos da base, eu levo respostas motoras. Lembra que os núcleos da base controlam ali sistema motor, respostas motoras ali. O tronco, ali, eu também ativo ali a função motora, também respostas ali advindas principalmente de estímulo, certo? O hipocampo, ele vai ativar, por exemplo, a amígdala, vai deixar a gente com fome, e com fome a gente fica irritado, certo? A amígdala vai ser ativada porque essa resposta vai desencadear uma resposta de agressão, para a gente ficar mais irritado com fome, certo? Além do que, a gente tem ali a ativação do sistema nervoso autônomo e respostas endócrinas. Todos esses estímulos, então, são característicos da fome. A gente começa a liberar ali hormônios, por exemplo, o cortisol, ali aumenta o estresse. Ali, por exemplo, está faltando um nutriente, a gente tem que mobilizar a glicose, porque faltam os nutrientes ali. A gente começa a mobilizar, aumentar a liberação de insulina. Ali a gente também começa a aumentar esse processo, tudo porque a gente está com fome, certo? Então, olha só, o núcleo arqueado, ali, ele gera essa informação para os outros núcleos que desencadeiam respostas em outras estruturas do sistema nervoso que vão gerar respostas periféricas. E assim a gente vai atrás de alguma coisa para comer. Quando a gente ativa ali o córtex límbico, que leva à ativação também de outras estruturas corticais, a gente fica inquieto quando a gente está com fome, a gente fica com raiva quando a gente está com fome, a gente fica com estímulo motor, a gente levanta, a gente anda para lá, a gente anda para cá, tudo quando a gente está com fome. Então são respostas geradas ali pelo núcleo lateral, além de respostas autônomas. Vai ter contração, por exemplo, no estômago. O sistema nervoso autônomo gera a contração do trato gastrointestinal, certo? O sistema nervoso autônomo, por exemplo, estimula o parasimpático, estimula a salivação. Ali. E respostas endócrinas para que se ocorra a modulação. Se está faltando nutrientes, está faltando energia. Então a gente tem respostas endócrinas, ali, liberação de alguns hormônios que modulam esse processo. Ah, professor, mas e se a resposta, o sinal de entrada, for de saciedade? Aí eu tenho uma resposta de inibição. Se o neuropeptídeo Y e o AGRP ativam essas respostas dos núcleos laterais e paraventriculares, quando o sinal de entrada for de que eu já estou satisfeito, então eu tenho
ali, eu vou sentir o cheiro de um alimento, mas eu já estou cheio. Então, aquilo não me desperta vontade. Eu tenho liberação de hormônio, como é o caso da leptina. Quando a gente come, armazena ali, a leptina vai ser liberada pelo tecido adiposo, além de ser liberada a insulina também ali, nesse processo ali, que é um hormônio quando a gente já comeu, que precisa ser liberado para que a glicose seja utilizada. Quando há um excesso de nutrientes, ali, por exemplo, e os estímulos vagais ali, de algumas alterações, por exemplo, advindos do trato gastrointestinal. Quando a gente tem comida no estômago, a gente manda estímulos sensoriais pelo nervo vago. Isso vai informando o nosso sistema central. Fala, ó, o estômago está funcionando, está funcionando, está funcionando. E ele só está funcionando, né, porque ele está cheio. Então significa que eu já comi, certo? Então, quando o sinal de entrada for de já comeu ou de saciedade, ao invés de estimular a produção ali dos orexígenos, como são chamados, a gente vai estimular a produção dos anorexígenos, certo? Ou anorexigênicos ali, as substâncias ali que inibem a ação. Pode falar. Alexandre, a ingestão exógena de leptina é capaz de estimular o centro... Não. Porque a hormônio ela vai ser degradada no estômago. Entendi. Ela não cai direto na corrente sanguínea. Ela precisa cair na corrente sanguínea e depois ela vai ser direcionada ali para que tenha essa ação. Ou ela vai ser secretada e vai estimular ali a ação nesses núcleos. Então, de vez a gente produzir os orexígenos, os orexigênicos, aqui as substâncias, a gente vai produzir os anorexigênicos, ou os anorexígenos, que é o POM-C, né? Ou POM, que como a gente chama, e o CART, que são essas substâncias aqui. Essas substâncias inibem, elas vão inibir o núcleo lateral ali e vão inibir o paraventricular. Então, enquanto essas substâncias ativam essas respostas, essas substâncias inibem ali essas respostas. Gera inibição dessa resposta ali, dessa modulação. O que diminui, então, ali o estímulo da fome. A gente diminuir o estímulo da fome ali, então, nesse momento. Certo? Então, aqui eu tenho fome e aqui a saciedade. Pronto. O hipotálamo, então, controlando também a ingestão alimentar. Estímulos advindos da periferia, olha só. Tudo do sistema periférico. Visão, olfato, gustação, liberação de hormônios de tecido adiposo, ali os nutrientes realmente advindos da alimentação, ali o nervo vago estimulando ali essas ações, ali essas percepções sensoriais, isso tudo ativo o hipotálamo. Então depende do tipo de sinal de entrada, tem uma resposta ali sendo gerada ou para fome ou para saciedade, certo? Levando então a essa resposta, o sinal de saída ali mais correto. Existem pessoas ali que têm essa porção do núcleo arqueado, por exemplo, deficiente ou defeituosa, certo? Então são pessoas ali que têm o estímulo da fome diminuído ali. Por ter essa diminuição ali, ou esse processo menor ali de ativação realmente ali da ação ali, desse mecanismo realmente de fome. Pode ser tanto essa porção aqui do núcleo arqueado como a porção do núcleo lateral. Tem um experimento ali que a gente faz em animais ali para que a gente consiga controlar ali os animais, por exemplo, a gente retira os núcleos laterais, ou pelo menos danifica os núcleos laterais dos animais, certo? Sem os núcleos laterais eu não tenho essas respostas sendo geradas, certo? E se as respostas não são geradas, isso significa saciedade, porque essas substâncias inibem essas respostas, certo? Então isso gera saciedade ali no final. Então o animal vai emagrecer. Emagrece ali, é uma das condições ali
da pesquisa ali sobre a fome. Ao mesmo tempo que o estímulo exagerado, ali, a secreção exagerada de hormônios, o estímulo exagerado ali de substâncias orexigênicas, ali, orexígenas, ali, levam ao aumento da fome também, certo? Algumas pessoas, algumas não, grande parte das pessoas ali que apresentam obesidade mórbida, por exemplo, elas têm disfunções principalmente na liberação de leptina e na produção ali dessas substâncias orexigênicas, ali, neuropeptídeo Y e GRP. Ali. Isso leva a muita fome nesses indivíduos, por isso que eles estão sempre consumindo. A leptina ela é liberada, quanto mais a tecido adiposo, mais ela é liberada. Então, ela é sempre estimulada ali por esse tecido adiposo ali. Então, é um ciclo, é uma cadeia de eventos ali que vai sendo gerada, então, ali por essa quantidade ali de tecido, levando então uma resposta ali, desencadeia sempre uma fome ali que parece não ser controlada e realmente não é. Essa fome ela não é controlada ali de maneira ideal, ali ao final, certo? Ela não consegue ser controlada por essa alteração hormonal. Muitos pesquisadores atribuem o início da alteração de peso ali por um estímulo comportamental, certo? Por modulações comportamentais. A pessoa come porque ela gosta de comer, até então ela não há nenhuma alteração. É óbvio que existem as exceções, modulações ali metabólicas, respostas distintas ali, mas a grande parte das pessoas ali, elas atuam, meu elas pai têm faz 2 semanas aqui já, sendo gerado ali de comportamento mesmo. Pelo meio onde ela se encontra, pela oferta ali da quantidade de alimentos ali, pelos estímulos ali exteriores, então ela sempre vai comendo. Depois isso vai se tornando neurológico. Depois há uma alteração fisiológica, o excesso de leptina, o excesso da ativação do núcleo arqueado, o excesso da produção dos orexigênicos ali. Então isso se torna ali uma patologia com condições ali, tanto neurológicas e periféricas aí, que precisa ser tratado não só como um comportamento, mas também uma patologia em si ali, porque há fatores ali relacionados. Daí se torna mórbido, né? Se torna algo perigoso ali para aquele indivíduo, certo? Alguns outros já atribuem como todo um comportamento, toda uma alteração fisiológica, desde o início ao fim. A pessoa só vai comer realmente porque há muito, né? Porque há disfunções. Mas isso, opinião minha, é muito relativo de pessoa a pessoa, realmente. Quando se há mais oferta, mais estímulo, a pessoa tende a comer mais, realmente, ali, mas não significa ali simplesmente que ela vá se tornar obesa, ali, ou ela tende a se tornar obesa. Isso é muito relativo de pessoa a pessoa ali. Então isso precisa ser observado realmente ali a cada indivíduo. Caiu meu fone. A cada indivíduo e a cada resposta. E outra resposta ali do hipotálamo, para a gente finalizar esse conhecimento sobre o hipotálamo, é o estresse. Olha só, a resposta é chamada de estresse. O estresse em si, fisiologicamente falando, ele é importante. Ele não é o estresse da pessoa estar estressada ali, certo? Ele é um estresse fisiológico ali que aumenta funções ali do nosso funções celulares ali da nossa resposta corporal mesmo, da nossa resposta funcional. Isso é chamado de estresse, certo? O problema é quando esse mecanismo de estresse está exacerbado. Aí sim a gente tem modulações ali e outras alterações ali condicionadas a essa alteração ali presente desse mecanismo de estresse. O hipotálamo atua nessa função, pelo menos ele auxilia nessa função de estresse ali, gerando essa resposta ali, esse aumento de funcionamento graças à liberação de um hormônio. E esse hormônio auxilia nesse processo, nessa função denominada como estresse. Então, olha só, vão ser gerados estímulos ali, tanto fisiológicos quanto sensoriais, que levam à ativação hipotalâmica ali. Então, por exemplo, ao acordar, quando a gente abre os olhos
ali, o processo de abrir os olhos, ali, o estímulo luminoso, ativa o hipotálamo. Tende a ativar o hipotálamo. Então, quando a gente acorda, abre o olho realmente ali de manhã, isso vai ativar o hipotálamo. Gera uma resposta hipotalâmica ali, então, e essa resposta hipotalâmica ali vai estimular uma glândula chamada de hipófise, ou mais antigamente pituitário. Ninguém chama de pituitário, certo? É hipófise, ali dividida em porções distintas, mas isso não convém hoje, ali não interfere no nosso entendimento, certo? A ativação, então, da hipófise leva à liberação de um neurônio, chamado de ACTH, é um hormônio córtico estimulante. É a sigla em inglês ACTH. Esse hormônio, então, vai até uma glândula que se localiza na porção superior renal, chamada de glândula suprarrenal, ou também de glândula adrenal, ali, e vai estimular ali a porção cortical dessa glândula. Essa glândula é dividida em córtex e medula. A porção cortical secreta 3 tipos de hormônios. Ali, o córtex secreta os corticosteroides, o cortisol, secreta os mineralocorticoides, a aldosterona, e secreta alguns andrógenos, testosterona. A medula da adrenal secreta catecolaminas. Principalmente a adrenalina. Certo? Então, o ACTH, ele estimula a porção cortical e vai fazer com que ocorra a liberação do cortisol, esse hormônio aqui. O cortisol, como função metabólica, ali, principal função metabólica, ali, ele estimula o processo ali de obtenção de glicose para que as células consigam funcionar. Então a gente vai ver que o cortisol, ali, quando ele é liberado, ele mobiliza a glicose do seu estoque, ali, ou da onde está estocada essa glicose, ali, e isso gera então o aumento ali da energia para as células, principalmente para os neurônios. Então ele vai aumentar ali a lipólise das células adiposas, ali, o que vai aumentar ácidos graxos e glicerol, ali, o que vai aumentar a gliconeogênese, ali, o que vai aumentar ali a produção e a obtenção de glicose, certo? Aumenta também a mobilização de aminoácidos ali, tanto na parte esquelética quanto na parte muscular, tudo isso para que a gente tenha maior obtenção de energia. Por isso que de manhã a gente libera muito cortisol. Então a gente está acordando, aí a gente precisa de energia, certo? A gente precisa de glicose, os neurônios precisam funcionar. Libera o cortisol, ele estimula ali essa ação, ali aumenta ali a liberação de glicose ali, e isso então aumenta ali a quantidade de energia para que as células possam funcionar e desencadear ali o seu mecanismo correto, certo? Existem outras funções, mas essa é a principal função, ali, a principal ação do cortisol, ali, o principal mecanismo ali, de ação do cortisol. Ele também vai interferir na resposta imunológica, por exemplo, ele é um grande imunossupressor, ele diminui a inflamação, por exemplo, ele é o nosso anti-inflamatório natural, certo? A inflamação, ela é benéfica até certo ponto. Até certo ponto, a nossa inflamação é benéfica. A partir dali, certo? A partir daquele ponto específico e fisiológico, a inflamação já se torna ali um estímulo danoso ao nosso sistema. O cortisol, ele regula esse processo. Ele inibe a ação ali das células imunes ou respostas imunológicas como um todo, certo? E isso então tende a controlar
é um mecanismo de controle muito interessante ali da resposta fisiológica para que ela tenha ali uma ação correta, ali, um mecanismo correto ali de função, certo? Por isso que a gente usa ali os glicocorticoides como anti-inflamatórios, os anti-inflamatórios esteroidais, como são chamados, né? Então, ele é importante porque ele é um imunossupressor, certo? Mas o principal mecanismo no estresse é que o cortisol aumenta a quantidade de glicose e isso aumenta ali o uso e a ação ali para que a célula consiga funcionar corretamente e assim então desencadeia a ação de maneira definitiva. Com o passar do tempo, ali vai se diminuindo a liberação do cortisol. Os estímulos sensoriais vão diminuindo, principalmente ali o ciclo circadiano, o estímulo luminoso, né, advindo da luz do sol, ali vai diminuindo, a resposta do cortisol também vai diminuindo, certo? Vai sendo diminuído ali e isso então vai inibindo ali o processo do cortisol, certo? A ação do cortisol, a modulação ali da resposta do cortisol. Aí depois da noite a gente tem outra resposta, que é a resposta ali advinda da melatonina, né? A melatonina vai diminuindo a ação fisiológica, o funcionamento ali do nosso sistema, certo? Também vai se diminuindo ali esse funcionamento, certo? A liberação do cortisol gera um feedback ali para o hipotálamo. Então, fisiologicamente, como acontece? Eu tenho um estímulo chegando no hipotálamo. Da onde vem esse estímulo? Quando a gente abre o olho, quando a gente tem um estímulo sensorial de acordar ali, ou quando a gente tem algum estímulo ali sensorial ali que desperte a necessidade de energia. Então, quando a gente precisa desempenhar uma função ali por um tempo prolongado, vai precisar de muita energia, muita concentração, muita ação ali, certo? Então, esse estímulo sensorial chega até o hipotálamo. Córtex sensorial, visual, olfativo, gustativo, chegando até o hipotálamo ali, vai ativar o hipotálamo. O hipotálamo, então, ativa a hipófise e libera o ACTH. O ACTH estimula o córtex, que libera o cortisol. O cortisol ele gera um feedback negativo. Quando ele é liberado, ele vai lá avisar o hipotálamo e a hipófise que ele já foi liberado. Isso impede a liberação exagerada de cortisol. Esse mecanismo impede. A liberação é chamada de feedback por retroalimentação negativa, certo? Esse é o de alça longa, que a gente vai falar depois, quando a gente for falar depois da resposta hormonal, certo? Isso garante níveis de cortisóis adequados no nosso sistema para gerar uma resposta adequada. Então, ele vai mobilizar a glicose, ele vai ativar a gliconeogênese, ali vai mobilizar a proteína, lipólise, vai inibir resposta inflamatória, ali vai atuar no rim, vai atuar no tecido conjuntivo, vai atuar no osso também, ali vai atuar em diversos locais, mas de maneira correta, como tem que se atuar. Ali. De maneira correta, ali, bonitinha, certinho. O excesso de cortisol exacerba todas essas ações, certo? Então a gente vai ter uma ação muito maior ali, um mecanismo muito maior dessas funções, o que começa a causar danos no nosso tecido, certo? A gente começa a ficar em hiperglicemia, a gente começa a ter função renal alterada, função muscular alterada, ali a gente começa a ter ação. Isso é um mecanismo de estresse propriamente dito, exagerado, ali, uma ação exagerada do cortisol. Isso se dá por estímulos repetitivos, ali, principalmente estímulos sensoriais repetitivos, certo? Quando a gente tem estímulos sensoriais ali de condições estressantes, realmente, ambientes de trabalho estressantes, ali trabalhos exaustivos, ali interferências externas, ali, isso estimula demais o hipotálamo. E isso gera uma liberação muito grande do cortisol, que vai causando dano ali no nosso sistema. Vai aumentando ali o processo de lipólise, o processo ali de alteração muscular, ali vai alterando a ação renal, a alteração óssea, ali vai levando então toda a modulação do nosso sistema ali too much, né, em excesso, realmente, o que causa então danos. Além de inibir a nossa resposta, ali ele inibe a nossa resposta imunológica,
ali. Então, a pessoa é mais propensa, com excesso de cortisol, a ter uma infecção, a ter uma alteração ali, por algum processo patológico, porque ela não tem mecanismos ali realmente de ativação, porque o cortisol está muito exacerbado. Então, ele também precisa acontecer ou ser liberado de maneira correta, na quantidade, níveis corretos ali, e essa modulação ali, esse evento ali, é controlado pelo hipotálamo também, certo? Então, olha só, todos esses exemplos eu coloquei para vocês observarem que o hipotálamo, essa estrutura do sistema límbico ali, ela recebe informação de todo o mundo, de todos os sistemas, de todos os órgãos ali, de todas as estruturas ali do nosso sistema nervoso central e gera uma resposta, seja para manter aquela ação, seja para corrigir aquela ação, seja para inibir aquela ação, mas há de se gerar uma resposta. Por isso que o hipotálamo é tão importante ali, é a estrutura mais importante do nosso sistema límbico ali, nesse controle de resposta fisiológica, na manutenção da homeostase. Tá? Diferentes núcleos, diferentes respostas, certo? Essas são as respostas mais interessantes que a gente observa no hipotálamo ali, nesse processo, nessa modulação de ação hipotalâmica. Existem outras respostas? Claro que existem diversas outras respostas. Não cabe só aqui, não dá para sintetizar, só aqui a gente tem alguns outros assuntos para falar. Mas isso que eu quero que vocês identifiquem. O sistema límbico ali é um aglomerado de estruturas que recebe informações advindas ali de todas as partes do sistema nervoso central e periférico. Essas informações, então, desencadeiam respostas ali, principalmente pelo hipocampo, pela amígdala e pelo hipotálamo. O hipocampo ajuda a formar memória. A amígdala, sentimento. Principalmente medo, raiva, ali, estímulo sexual. O hipotálamo, ali, alterações fisiológicas. Modulam ali as respostas fisiológicas ali, levando a alterações no nosso sistema, corrigindo ali, modulando as nossas respostas de acordo com as nossas necessidades. Então, o nosso sistema límbico é esse grande controlador. São essas estruturas controladoras de funções ali de todo o nosso organismo. Ali. Danos no sistema límbico gera-se danos nesse controle, nesse mecanismo. Certo? Bom, aí falando em sistema límbico, a gente tem que falar de emoções. A gente tem que falar dos estímulos emocionais ali, certo? Porque as emoções são muito importantes, porque são elas que ditam o nosso comportamento ali, são elas as responsáveis pela formação de memória, de informação ali, e as nossas respostas fisiológicas advêm do processo emocional, certo? Essa parte da aula, como eu posso descrever ela é meio frustrante para algumas pessoas, certo? Algumas pessoas com mais profundidade na alma ali, tem um conceito, um pré-conceito, até mesmo um entendimento ali de outra forma, de que as emoções ali são respostas complexas, identificáveis ali, modulações realmente ainda que não se conhece, todo o processo, todo o mecanismo ali, pode ser algo superior, algo relativo à outra vida e tal. Tem diversas teorias ali mais profundas, digamos assim, mais complexas, digamos assim. Só que fisiologicamente, as emoções ali nada mais é que uma mudança fisiológica. É uma resposta do nosso sistema. Simples e ponto. É isso. Isso é a emoção. Quando o estímulo sensorial chega até o hipotálamo e as estruturas do sistema límbico, eles modulam uma resposta fisiológica. E esse aspecto fisiológico, então, a gente chama de sentimento. É isso, as teorias emocionais fisiológicas ali, os estudos teóricos, têm essa concepção ali. Emoção é uma resposta fisiológica. O coração não ama, não tem borboletas na barriga, o que mais? Não tem, de acordo com o conhecimento fisiológico. Diversas concepções que a gente tem ali como percepções ali maiores ali sobre o sistema emocional.
nada mais é ali do que as alterações fisiológicas, certo? A gente tem uma experiência sensorial ali, e essa experiência sensorial gera uma resposta fisiológica, e esse conjunto a gente chama de emoção. Então, por exemplo, eu vou observar uma cena de um filme, certo? O Titanic vai afundar, certo? Todo mundo assistiu o Titanic ali, eu confesso que assisti 714 vezes o Titanic, ali ele vai afundar. O Titanic vai afundar, aquela cena da banda tocando e o barco afundando ali é a que mata todo mundo, certo? Vai afundar. Então, olha só, estímulo visual e estímulo auditivo acontecendo naquele momento, certo? Eu vou interpretar a visão e a audição, essa informação vai lá para o meu sistema límbico, que vai ser compartilhada, e isso vai gerar uma ativação fisiológica. Isso vai gerar, então, contração das minhas glândulas lacrimais, que vai gerar o choro, vai alterar meu processo respiratório, vai alterar minha frequência cardíaca, minha temperatura corpórea, e eu vou caracterizar isso com tristeza. Eu vou ter depressão de contração muscular, e isso é chamado de tristeza. Não, meu time de futebol ganhou. Apesar do que o meu perdeu de 2-0, ali perdeu de 4-0 antes, ali está perdendo faz um certo tempinho, mas enfim, vamos supor ali que ele tenha ganhado, certo? Eu vou ficar feliz. Então vem o estímulo visual e auditivo, porque assisti o jogo e ouvi esse jogo ali, vai até os córtex de interpretação dessas funções sensoriais e depois vai para o sistema límbico. O sistema límbico pega essa informação e altera uma função fisiológica. Frequência cardíaca aumentada, respiração aumentada, fluxo sanguíneo aumentado, eu estou feliz. Isso significa felicidade ali. Então, fisiologicamente, a gente caracteriza a emoção como uma alteração, como uma mudança fisiológica ali. Existem algumas teorias que foram ali acontecendo ao passar do tempo. Olha só. Começou lá em 1884, William James, certo? William James, ele descreveu que as emoções é uma sequência, ali não tem mais trema, desculpa, de acontecimentos que tem início com a ocorrência de um estímulo excitante e termina ali com um sentimento arrebatado ou consciente. Nada mais é do que um estímulo fisiológico. Então, olha só, o que ele falava, certo? As mudanças corporais decorrem diretamente da estimulação sensorial. E isso causa modulações no corpo. Então, olha só, eu tenho um estímulo sensorial, isso gera reações corporais e isso é a emoção. Pronto. A sensação ou estímulo sensorial adverso ali fez com que ocorresse mudança fisiológica. Isso a gente denomina como emoção. Certo? Cada um interpreta um estímulo que pode ser fazer com que eu tenha respostas alegres, ali possa fazer com que